bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito simples e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado. Alguém pela primeira vez aqui no centro hoje? Ninguém, né? Todos sejam bem-vindos mais uma vez. E agora vamos ler uma página aqui do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem diz: melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Foi dito por Pedro, em 1 Pedro 3,17. Para me aliar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senha clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Pelo que eu compreendi aqui nesse pequeno texto, né, a gente passa por diversas batalhas na vida, diversos dissabores, que se a gente estiver pensando no bem, com foco em Jesus,
a gente chegará num destino feliz. Caso contrário, né, se a gente utiliza mal o nosso corpo, com viciações físicas ou morais, as consequências serão bem danosas e nos levará ao sofrimento, certamente. Então, fica o convite, né, desse texto, que a gente realmente siga Jesus em nossos atos, em nossas atitudes, viver com moderação, com equilíbrio e fazendo o bem sempre. É o que eu compreendi desse pequeno trecho. E agora vamos fazer uma prece para iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e assim dizer: Mestre Jesus, querido Padre Germano, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, que possamos aproveitar cada palavra que for mencionada aqui sobre o teu Evangelho, a fim de colocarmos nossas vidas em mais elevados níveis de qualidade, a fim de mantermos o equilíbrio interno, distribuindo a paz, o amor, conforme Jesus nos ensinou. Abençoa, Senhor, nossa noite de hoje e o trabalho que vai ser desempenhado aqui. Muito obrigado, Senhor, e assim seja. Agora o nosso palestrante de hoje, Cristiano, a palavra é sua. Obrigado. Palestrante, eu ainda acho um pouquinho forte. Sim. Vamos dividir o conhecimento que a gente aprende com nossos benfeitores espirituais. Paz de Jesus, que ela esteja em nossos lares e em nossos corações. Como a oração inicial do Marcos falando sobre pensamento. O meu vídeo é o terceiro vídeo que eu trago no estudo, mas ele não abre. Então, dá licença, eu vou aqui ler no celular. São palavras, não tem música não, mas que ele fala. E que é: de quem é a culpa? Os irmãos espíritas falam: a culpa é dos espíritos obsessores. Nós espíritas. Os nossos irmãos evangélicos dizem: a culpa é do demônio. O católico, isso porque você não vai à igreja. Os nossos irmãos umbandistas dizem: a culpa é do trabalho que fizeram contra você. Os nossos irmãos ateus dizem: a culpa é do caos do universo. As pessoas que são do partido de direita dizem: a culpa é do partido de esquerda. Quem é do partido de esquerda diz: a culpa é do partido de direita. Né? Sem citar nomes, né? Por isso eu substituo. O astrólogo: a culpa é dos astros. O narcisista: a culpa é sempre dos outros. O materialista: a culpa é da falta de dinheiro. Sinto muito em dizer, mas é uma grande chance da culpa ser sua. A busca por culpados é uma fuga da responsabilidade. Na jornada da vida, o maior inimigo muitas vezes reside dentro de nós. Não culpe os outros por suas escolhas, por seus equívocos ou por seus pecados. É o vídeo que eu tinha para mostrar, mas a mensagem era exatamente essa, porque a gente muitas das vezes, né, em diversas religiosidades e religiões, mesmo quem não tem religião como ateu, busca um culpado, né? Nunca a responsabilidade é nossa. E como é que a gente pode ligar essa responsabilidade por nós mesmos? Através do pensamento e ação. Que no capítulo de Mateus 26, 41 nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O vigiai e orai, o vigiai, a gente pode começar pelos nossos pensamentos. Quais são as nossas posições sobre o pensamento? Porque muito do que nós pensamos acaba atraindo aquilo que a gente não quer. Deixa eu fechar novamente aqui, porque está me dando erro. Se vai. Então, eu vou começar com algumas questões do Livro dos Espíritos que falam sobre pensamento e ação. Vamos lá. A faculdade que tem os espíritos... Misericórdia, misericórdia, misericórdia. A gente chega lá. Se a gente não conseguir assistir, eu leio, porque graças a Deus eu sei ler e minha vista está boa. Amém. São os obsessores.
Não, aí, já botou a culpa não. É o computador que tá desatualizado. A gente é espírita, tem que botar aqui. Deixa eu fechar aqui não, fazer isso aqui. Vamos lá. Tá. Então vamos. Por que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos? A faculdade tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, né? No livro dos Espíritos, questão 456. Tá, vou ler aqui, gente, tá bom? Vamos lá. Tá piscando, tá piscando. Será que é daqui? É aqui que tá piscando. Vamos lá. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, porque constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis, ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum teres a vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Tá ótimo, tá ótimo. Assim que dá. Assim. Então, meus irmãos, sobre a questão do pensamento, né? Ontem até na Rádio Rio de Janeiro a gente falando de um ouvinte que mandou mensagem que se sentia sozinha, né? Mas a nossa palavra, o nosso estudo diz, a gente pode pensar que está sozinho, mas nunca desacompanhados. Então, a qualquer momento, a gente está protegido pelo nosso anjo protetor, nosso guardião, mas muitos também temos nossos irmãos encarnados que estão ali à espreita, né? Então, assim, muitas das vezes acontece da gente mesmo atrair eles para a gente, né? O agente do início falou, com os espíritas, a culpa é do obsessor, mas a gente também pode ser obsessor de um irmão encarnado, né? A gente também pode ser obsessor de um irmão desencarnado, não apenas de lá para cá, mas daqui para lá também. Então, no momento que a gente tem de uma passagem de um familiar, de retorno à nossa pátria espiritual, a gente tem um momento de ficar triste, de chorar, de ter o luto, de ter a saudade, a lembrança. Mas a gente, como espírita, a gente tem que ter a consciência de que é preciso deixar partir. Lógico, cada um tem o seu tempo, né? Não é mágica, né? Espírita não sofre. Não, mentira, espírita sofre muito porque nós somos de carne e estamos passando uma experiência de espíritos encarnados nesse plano. Mas a gente precisa compreender que, naquele momento de dor, a gente tem todo o direito de ficar chateado, de ficar triste, mas a gente tem que pensar no momento. Não, vá, relembre a sua vida anterior, a sua vida pregressa, e, né, vou botar aí, descansa em paz, como a gente, né, tem... Descansar não, quando a gente já sabe que quando vai para o outro lado, a gente vai trabalhar mais e mais, né? Mas com o espírito também, quando retorna à pátria espiritual, ele tem o seu momento de descanso, até mesmo para recuperar, para cobrar a sua consciência espiritual, para poder trabalhar no mundo verdadeiro que é o nosso, né? Espiritualmente falando. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias se combaterem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Uma pergunta fizeram ao Chico. Chico, como vou saber se estou acompanhado dos bons ou dos maus espíritos? Ele fala, observe quando você está sozinho. Quais são os seus pensamentos?
né? Porque em meio da sociedade, das pessoas, a gente tem que agir do bom senso, da educação. É muito bom e é muito bacana que a pessoa seja sincera, honesta. Mas muitas das vezes você ser sincero e honesto com o outro, você magoa o outro. Então a gente tem que agir da polidez, do bom senso. Porque a gente não pode ser sincero a todo momento, né? Dizer verdade, né? Na face da outra pessoa. Então, a gente, quando está de forma solitária, na solitude, a gente tem que pensar quais são os pensamentos que eu tenho. Quando eu estou em casa assistindo TV, que passa o noticiário, qual é o meu pensamento que eu tenho? Quando passa aquele vizinho que não dá bom dia para mim, qual é o pensamento que eu tenho contra ele? Né? É o desafio, é o dia a dia, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no âmbito familiar, porque nós espíritas estamos lendo aqui as obras que Kardec nos deixou com a ajuda dos espíritos benfeitores, né? Com o nosso espírito de luz, que é o espírito de verdade, que há muitos nos dizem que seja o próprio Jesus, mas que a gente precisa ficar atento, né? É um movimento diário que nós possamos exercitar, né? A gente pede, Deus, me dê paciência, paciência, paciência. Vamos falar, Deus, me dê equilíbrio, serenidade, porque ele vai pedir paciência, ele vai te mandar mais prova. Teste a sua paciência aí, até você perder o réu primário. Ah, o Ivan... Giovanni saiu, brincadeira, gente, Deus me livre. Réu primário, né, para quem não sabe, que nunca cometeu um assassinato, que Deus nos livre disso. Então, a gente vai testando a paciência até misericórdia disso. Mas assim, né, lógico que eu utilizei um termo bem circunstancial, forte, mas assim, para trazer para a nossa realidade, né? Nós estamos aprendendo, somos aprendizes, então aos poucos a gente vai aprendendo os ensinamentos de Jesus, a sua caridade, a sua paciência, né? E a gente tem que acreditar no Deus maior, no nosso Pai, em Jesus, nos ensinamentos dos Espíritos, não confiar 100% no homem, o homem é falho. A religião dos Espíritos é uma religião que veio do alto, não foi criado por Kardec, não foi criado pelo Marco, não foi criado pelo Cristiano, não foi criado por Papa X. Veio o ensinamento dos Espíritos diretamente dos céus. E o Kardec teve um imenso trabalho de poder desvendar, de poder decodificar essas instruções, esses ensinamentos para a gente. Como distinguimos se o pensamento sugerido procede de espírito bom ou de espírito mal? Eu acabei pulando, né? Mas é bom para a gente reforçar, inclusive para mim. Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem o aconselham. Compete-vos discernir. Né? Muitas das vezes a gente, logicamente, são pessoas que têm estudos diferentes. Ah, naquele momento difícil, ele perdeu a cabeça, ele estava... Parecia outra pessoa, estava endemoniado. Né? Porque no momento da raiva, da cegueira, da cólera, a gente perde a consciência. A gente perde o bom senso, a gente perde os pés no chão. Então, quando a gente está em equilíbrio, a gente fica até chateado naquele momento, mas a gente se segura. Né? Lembra-se, há umas semanas eu falei um caso que eu parei o veículo em frente, não em frente ao portão, mas no muro da mulher, e a mulher veio me falando, xingando, e eu disse, sai daqui, sai daqui. E naquele momento meu coração viu, e eu respirei e falei assim, Jesus, acolhe, senhora, não sei o que a senhora está passando, mas que Deus te abençoe, Deus te proteja. Lá, vai. Mas assim, era um momento que mesmo momento turbilhão de pensamentos e de coração, gente, assim, eu estou aprendiz como vocês, tá? Porque os meus desafios, só a minha cruz eu sei o tamanho e cada um sabe o tamanho de sua cruz, né? Cada um sabe do tamanho do karma do dia a dia. Mas assim, naquele momento eu poderia também responder à mesma altura que ela. Mas graças a Deus, aos pouquinhos, um pouquinho a cada dia, eu consegui me controlar, né? Mas eu poderia respondê-la à mesma altura dela. Então é importante a gente cultivar mais ainda o poder da oração, a nossa oração do dia a dia, a leitura do nosso Evangelho, a leitura das obras de Kardec, tantas obras maravilhosas de Chico, de Joana de Ângeles, para que a gente possa estar sempre sintonizado com o alto, com Deus, com nossos pensamentos sempre voltados para o bem, e que no momento que vem, aquele momento despercebido de raiva, de ódio, de cólera, a gente possa se segurar, respirar, beber um copo d'água, porque também vai passar. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam a que, pelos seus desejos, os chamam, ou os que pelos seus pensamentos os atraem. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a sua vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós.
Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte de meio neutralizar a influência, né? Vamos colocar assim, eu não sou régua para ninguém, né? Mas o exemplo nosso do dia a dia que com certeza um de nós já passou. A gente vai encontrar alguém, vai numa festa que a gente não gosta, naquele momento está numa inimizade. E a gente sabe que a pessoa vai estar lá. Ah, eu vou lá porque a pessoa não vai tirar onda com a minha cara, não. Eu vou lá para mostrar que e bato o pé. Isso a gente se perceber, talvez, também seja influência de um amiguinho de um amigo que está com menos amor e que nos insuflam para que a gente vá encontrar aquela outra pessoa para a gente armar a confusão, para a gente arrumar a confusão. Então, assim, a gente sabe. E a gente fala, mas você sabia que alguém poderia estar lá naquele local, naquela festa, Ah, mas eu quis ir. Por quê? Porque quis fazer o confronto, aí vem o orgulho, o ego. Então a gente tem que ter muito cuidado se vale mesmo a pena a gente ir para tais lugares, para que a gente exerça a influência dos maus espíritos. Uma vez eu contei, não aqui, mas foi de forma particular, que eu estava na rua, estava numa festa e encontrei uma pessoa, conheci, e ela só falava palavras que fogem da nossa doutrina. Falava, e aquilo foi me irritando. Quando eu menos percebi, eu estava brigando com a mulher. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu no meu estado consciente, no meu estado inteligente, não animal, porque quando a gente age com violência, a gente volta aos nossos instintos de animal lá atrás, eu não tive a consciência. Eu falei assim, e no dia seguinte veio aquela, como eu estava falando com a colega, a ressaca moral, porque eu fiz isso, e eu não tinha motivo nenhum. Então, se hoje eu tenho uma pessoa que não é tão próxima a mim, eu simplesmente me afasto. Né? Eu dou o tempo dela e vou dar o meu tempo. Então, assim, aí eu coloquei, eu pensei, não, porque foi eu mesmo coloquei. Aquela mulher estava chamando tantas outras coisas que eu deixei me influenciar. Sim, a responsabilidade foi minha, que eu me deixei envolver, porque talvez, quem sabe, tivesse influência também. Mas eu me deixei levar, a responsabilidade é minha. Eu poderia muito bem pegar, chamar um carro por aplicativo e ter ido embora. Eu poderia muito bem dar as costas e ir para outro grupo, mas não, eu continuei ali. Coube lição para mim, porque me veio e falei assim, por que eu tive que fazer isso? Por que eu passei isso? Não para dar lição de moral nela, ou quem estava próximo, mas para mim mesmo. Será que eu estou realmente praticando as palavras de Jesus? Aí me fez perceber o quão fraco eu ainda estou, para não poder manter a minha fé, a minha posição, a minha inteligência como ser humano, como ser espírita de pé. Então, esse estudo, tanto quanto é para mim, né? Então, assim, de compartilhar os ensinamentos dos espíritos para a gente possa pensar. Então, eu fico feliz, meu Deus, que hoje pelo menos um irmão leva essa palavra no seu coração, na sua mente. Mas também, principalmente a mim. Não esqueceu o que eu estou lendo. Não esqueceu que eu venho aqui para mostrar para vocês os ensinamentos. Que muito na correria do dia a dia a gente não tem tempo de ler, de ouvir um livro, né? Um audiolivro, mas que são importantes a gente reforçar os ensinamentos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa parte eu tirei do site, tá? Do site letraespírita.blog.br no dia 3 de setembro. Que nos dá essa passagem. Ao nos dar este esclarecimento, ao nos dar essas orientações, Jesus nos pedia para mantermos em comunhão com Deus através das preces, buscando sempre a orientação do Pai, ligando-nos à espiritualidade superior que fala diretamente conosco por boas sugestões no momento em que oramos. Além disso, o Mestre nos pede para que vigiemos nossas palavras, ações, pensamentos e até mesmo o modo como olhamos para a vida e para o próximo. Cristo nos orienta a vigiarmos aquilo que trazemos dentro de nós mesmos e que nos afasta dos caminhos de Deus. Ao usar a palavra vigiai, ele não queria que vigiássemos a vida de outras pessoas, mas as nossas próprias atitudes. Né? Como a passagem de Samuel nos diz que Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente vai no local e a gente briga, desabafa e fala palavrões e fala palavras que reduzem o outro irmão, é isso que está cheio no nosso coração. Mas quando a gente vai, enquanto outro irmão que
está no pensamento negativo, que está em palavras que não condizem com o que a gente quer pensar, estudar, a gente fala, irmão, misericórdia, troca essa palavra. Troca essa palavra, né? De questões da minha vizinhança, ela, né, do estudo evangélico, ouvindo louvor, eu gosto de louvor, de músicas gospels, eu gosto. E ela ouvindo, aí desligou, depois eu escutei ela, que inferno! Eu, como tenho intimidade, cheguei lá e falei assim, lógico, né, no tom de amizade, eu não vou fazer isso com um vizinho que eu não conheça. Né? Eu cheguei assim, você não tem vergonha não? Você está ouvindo aí a cantora X e agora está falando uma palavra feia que atrai? E aí eu falei para ela assim, ó, não estou de brincadeira, mas ela sabe, né, que eu sou espírita e a gente conversa e eu nunca induzo a nada, né? Como o nosso livre-arbítrio, o nosso estudo, né? A doutrina espírita, ela não induz, ela não força ninguém. Venha, você será bem-vindo. A gente convida, mas não forçosamente falar que tem que vir para aprender. Eu falei assim para ela, falou, né, a palavra é inferno, eu falei assim, você acredita que o inferno é um lugar, mas a partir do momento que você chama o inferno dentro da sua casa, o inferno vai ser aí. E você também, hein? Sabe brincar. Eu falei assim, não, cara, troca as palavras. Então assim, a gente mudando os nossos hábitos, nossas atitudes, os nossos pensamentos, a gente vai melhorando. A cada dia a gente vê mais difícil andar nas ruas, confiar em alguém, confiar em um desconhecido, né? Nos tempos de Jesus, dos discípulos, né? Que eles chegavam para pregar a palavra do Cristo, iam só com uma bolsa, a sandália, e batiam na porta do irmão, e lá era recebido para ter o alimento, para ter a água, para ter onde dormir. Hoje em dia, quem é capaz de fazer isso? Né? Então, assim, com tantos perigos que a gente tem, lógico que é o bom senso também, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que orar e vigiar e ter o bom senso. Então, muitas das vezes a gente tem que trocar os nossos pensamentos, porque pensamentos se tornam em palavras que se tornam ações. Então a gente tem que prestar muito bem atenção no que a gente vem pensando, sabe? Quando a gente vê um noticiário com violência, o que a gente deseja para aquele cidadão, para aquela cidadã que cometeu aquele suicídio, aquele roubo, né? Aquela coisa que a gente cansa de trabalhar, de pagar alguma coisa em 24 vezes, 36 vezes assim, e vem um indivíduo e te leva, né? Mas qual o pensamento que a gente tem? Eu já falei aqui que é um exercício, eu estou aqui na doutrina espírita há 6 anos, que eu troquei o CPF cancelado por misericórdia. Misericórdia. E quando eu não consigo mudar o pensamento, eu mudo de canal, né? São coisas e que, assim, tem dado certo para mim, né? Então, mas eu ainda estou propenso a pensar algo que não é tão bom. Então, por isso eu preciso vigiar mais. No livro do Alain Diniz, perdoe meu pai, Leon Diniz. Onde veio Alain? Meu pai. Leon Denis. Bem, depois pode ter algum Alain, né? E precisava ouvir o nome dele, mas quem sabe. Ó, o pensamento do espírito agente é único em seu princípio de emissão, mas varia em suas manifestações segundo o estado mais ou menos perfeitos dos instrumentos que emprega. Cada médium marca com o cunho de sua personalidade a inspiração que lhe vem de mais alto. Quanto mais cultivado e espiritualizado é o intelecto do sujeito, tanto mais comprimidos são nele os instintos materiais e com tanta mais pureza e fidelidade será transmitido o pensamento superior. Esse livro de Leon Denis é o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Então, essa parte do pensamento aqui, esse livro, gente, é a segunda edição, 1925, 99 anos. E o que ele nos fala? Quando ele diz aqui médium, é cada um de nós, tá? Não apenas os médiuns que são clarividentes, que fazem a psicografia, não, somos cada um de nós, porque todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, em maior ou menor conhecimento. Mas que médiuns por quê? Médium é a nossa ligação, é a mediação dos homens com Deus. Então, quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece dentro do nosso quarto, dentro do nosso carro, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente está ligando direto a Deus. Então nós somos médios, a nossa ligação é direto ao Pai. Né? Como disse Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente precisa colocar o nosso coração no alto para que Deus nunca deixe de ouvir as nossas preces. Mas que a gente precisa se sentir e ser médium.
não mede o que a gente tem na grandeza de exemplos que nós temos, como o Divaldo, como o Chico Xavier e tantos outros irmãos, que se diz, não, eu não sou médium, mas que tem um conhecimento tremendo, que guarda capítulo, versículo e livro X, e sabe de biologia, sabe de ciência, sabe de matemática. Então, assim, são pessoas que são inteligentes. Então, por que a gente não também ser inteligente? Basta a gente ler um pouquinho mais das obras de Kardec, um pouquinho mais das palavras de Jesus, para a gente não se deixar levar por falácias, por mentiras, né? É importante também a gente que gosta de assistir um vídeo na rede social YouTube, pesquisar daquelas redes que são exatamente da Federação Espírita Brasileira. Rádio Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, TV Comunhão, tantos outros canais que você procura lá, que são ligados à Federação Espírita Brasileira, porque a gente tem muitos irmãos que propagam também o estudo de Kardec, mas que misturam com outros conhecimentos. Então a gente lendo um pouquinho, a gente vai saber diferenciar e a gente tem que seguir o que a Federação Espírita nos ensina, nos orienta. Continuando o texto, diz: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima não faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nós desculpamos em nós. Jesus ensinou que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. A gente não pode tirar a trava no olho do vizinho, do irmão, se a gente não tirou o nosso. Não, eu, Cristiano, estou aqui estudando a doutrina espírita, fui dar lição de moral na minha vizinha. Não fui dar lição de moral. Eu fui falar com ela, troca essa palavra, né? Como vocês podem me ver também algum dia, passeando por aí, falei, se é aquele... Vou falar menino, mas já passei de menino. Aquele rapaz lá da casa espírita ali, ó, tá no meio da bagunça. Então, assim, estamos em evolução, estamos aprendendo. E eu peço, se um dia me encontrar, eu estiver em confusão, me puxa. Me puxa, né? Porque a gente precisa aprender um com o outro, mas a gente não pode realmente colocar o dedo no outro, lá que faz isso, né? Porque, infelizmente, a gente não tem, né? Não tem mais a mania de endeusar o homem, endeusar um representante de um culto qualquer, achando que era o próprio Deus. E quando a gente menos espera, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele que pratica o escândalo. Então a gente tem que ter a única confiança em Deus, em Jesus, dos nossos irmãos benfeitores, e nunca confiar no homem sim, mas dentro das possibilidades do homem, sabendo que todos nós somos passíveis de equívocos, de falhas, né? Então sejamos mais fraternos uns com os outros, realmente verdadeiros irmãos. Ao vigiar nossos pensamentos, estamos evitando desgastes pessoais e mágoas desnecessárias. Ao vigiar nossas ações, estamos nos resguardando de ações contrárias ao Evangelho e protegendo-nos de nós mesmos. Ao vigiar nossas palavras, cuidamos para não apedrejar quem julgamos, e se no curso de nosso dia a dia encontramos alguém que nos faz críticas fundamentadas no Evangelho, e com a autoridade moral daquele que luta a todo momento para conduzir suas ações nos termos dos ensinamentos de Jesus, cabe a nós termos humildade suficiente para reconhecer nossas próprias faltas e mudar nossa forma de agir, reconhecendo ainda que o amigo real nos auxilia a caminhar em direção à nossa evolução. Vigiemos, portanto, ações e palavras. Se for para criticar, que seja nos termos do Evangelho e com autoridade moral para isso. Caso contrário, o silêncio será sempre a melhor opção. Né? O que eu acabei de dizer, a gente vigia a vida dos outros, a gente quer controlar a vida dos outros. Mas e a nossa? E a nossa caridade compara com o outro? Né? Então a gente deve lembrar dos ensinamentos de Jesus. Hoje, eu tenho autoridade moral para poder colocar o dedo na cara do meu irmão, não faz isso, faça isso? Eu tenho autoridade moral para isso? Então é isso que a gente deve pensar. Agora, se esse conselho vier de um irmão, de uma irmã, de um familiar, né, a gente coloca, por exemplo, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, que você conhece a vida e sabe que tem moral para falar para isso. Menino, não vai para essa festa. Menina, não vai para esse tal lugar. Essa festa estranha.
a gente vai respeitar. Não, é minha avó que está dizendo, porque ela tem mais tempo de vida do que eu. E você não quer nem saber a vida dela pregressa, mas que você, naquele momento, recebe o conselho, né, de um parente mais velho seu, ou de um irmão que seja mais velho seu, que ele tenha ou não passado por aquela experiência. Então é importante a gente ter, né, essa confiança em alguém e ela ter autoridade. Também a gente pode falar assim, você não tem moral para falar comigo, eu vou fazer o que for fazer. Pode fazer, faça. A gente vai plantar, se a gente for plantar laranja, a gente vai plantar laranja. Não fique pensando que a gente vai plantar laranja e vai colher melancia. Né? A gente tem a lei da ação e reação, né? A lei da gente plantar e colher. Então a gente tem um livre-arbítrio, o Espiritismo não proíbe nada, mas ele te deixa em você escolher o que vai te fazer bem. Hoje você tem prazer, hoje você tem alegria, hoje você tem um êxtase, mas amanhã a consequência é sua, é tua. Então a gente precisa ver exatamente o que a gente vai plantando no meio do caminho, vai plantando, jogando para o universo as nossas ações, as nossas palavras. Porque a ação do pensamento que a gente tem, ele já plasma. Né? Se a gente pensou, plasmou. Eu até brinco assim, meu Deus, quando eu retornar ao plano espiritual, vai passar que, né, a gente brinca, vai passar no telão a verdade. Mas só da gente pensar, já foi. Lógico, não sejamos tão, né, assim, né, tudo que eu pensei já foi. Porque a gente tem misericórdia, tem o perdão, mas a gente vai trocando essa misericórdia e o perdão pelo quê? Pelas nossas ações, pela nossa caridade, pela nossa vontade em mudar. Né? Porque assim, o Evangelho, as palavras de Jesus, é uma pílula, é um remédio diário que a gente precisa tomar diariamente. Não é como um remédio que a gente toma para o corpo físico. Tô com dor no braço, dor muscular, tomei aqui um remédio qualquer e melhorei em 5 dias, não preciso mais. Ok, não precisa mais. Mas o Evangelho de Jesus é a gente tomar diariamente os ensinamentos dele, porque por mais que a gente estude, a gente tem um pouco mais de caminho para a gente poder evoluir e sentir Jesus mais presente em nossas vidas. E a gente precisa fazer isso mudando os nossos pensamentos, as nossas ações, lendo mais o Evangelho de Jesus. Do capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos fala através do Chico. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são 2 características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte recordando o Senhor. Do livro do Caminho, Verdade e Vida. E sobre a prece, meus irmãos, eu estava acompanhando ontem um pouquinho do seminário que está lá no norte, que era o nosso querido Adolfo Dias, e ele falou uma palavra do livro dos Mensageiros. E hoje, eu folheando o livro, parei na página que exatamente eu queria achar. Você era para eu ler. Ou para eu ler, né? Para eu aprender. É porque ele nos disse sobre a prece. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos.
para todos aqueles que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Tá? Esse é do livro Os Mensageiros, da página 131, pelo nosso querido André Luiz. Então, irmãos, a prece, ele vem dentro desse salão, dentro da sala de passe. Nós estamos aqui tomados de bênçãos, a gente está tomado de alegrias. Mas cada um, sempre as nossas orações, né, que seja depositada em cada garrafinha de água o remédio necessário, a quantidade necessária. Então, por mais que a gente queira receber a bênção, a graça, a saúde, o emprego, a comunhão, a união da família, a união com o esposo, a esposa, os nossos filhos, a gente tem que estar de coração aberto para receber isso. Porque Deus é tão misericordioso que ele vai falar assim, não, você vai receber 5%, você 10%, 20%. Mas de acordo com como o meu coração está contrito em Deus. Como o meu coração está com vontade de mudar. É um desafio, não é um desafio, não é tão fácil, mas nós, assim como irmãos espíritas, espiritistas, kardecianos, seguimos o Evangelho de Jesus, a gente está aqui para aprender. A gente ceder, como a gente precisa aprender um pouquinho a cada dia, a gente também tem que ceder e abrir mais o nosso coração. A gente tem que estar mais aberto para poder ouvir a voz do alto, sentir nosso coração. Então a gente está sempre aberto aqui para receber as bênçãos, aquilo que a gente deseja. Mas quando eu saio daqui, como é que está meu coração? Como é que eu ajo perante o irmão? Né? E a caridade não é apenas materiais, alimentos, roupas. A caridade é como a gente se perdoar, porque o perdoar é primeiramente e principalmente para mim, para a gente. O benefício maior é para quem perdoa, não para quem é perdoado. Quando a gente fala da boca para fora, te perdoo, de nada vale. O perdão é um processo, é um caminho, é devagar. Mas a gente precisa se espelhar nas palavras de Jesus e dizer assim, meu Deus, eu preciso perdoar alguém, eu preciso que me perdoe. E quando a gente sente que a gente conseguiu perdoar, né, muitas das vezes a gente pensa, perdoar é esquecer. Sim, perdoar é quando a gente lembra aquela situação, aquela pessoa, e a gente já não sente mais rancor, não sente mais ódio. Porque esses sentimentos são como veneno para a gente. Se a gente alimenta a raiva, o rancor, o ódio, a gente adquire veneno para o nosso corpo físico. Então a gente precisa se dissipar desses sentimentos. Eu ainda não consigo sentir perdão, não consigo ainda gostar de fulano, mas que a gente pratique a cada dia, relembrando as palavras de Jesus. Tá? Porque a bênção está aí, a gente tem que estar de coração aberto para a gente recebê-las. Ainda como os mensageiros nos diz, o Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis, são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu tinha mais o texto, mas eu não posso prolongar, porque da última vez eu prolonguei. Então, que sejamos assim, de coração aberto para recebermos os ensinamentos de Jesus e que as bênçãos estão em nosso caminho, em nossa direção. Deus nunca esquece de nós. E a partir de hoje, nós espíritas, vamos culpar alguém mais? Não precisa responder. Então, assim, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se naquele momento nos falta a misericórdia, o clamor, a paciência, lembramos do nosso Mestre Jesus. Que Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Lembremos dos nossos ensinamentos. Lembremos do nosso mentor espiritual Germano. Não sou exemplo para ninguém se falo isso, né? Porque a gente já estamos aqui aprendendo. Mas há umas semanas eu fiquei muito chateado. Porque até cheguei aqui direto, eu fiz da sala de passe um confessionário. Eu cheguei mais cedo,
Minha colega, tudo bem? Tá tudo bem. Eu entrei, me dá 10 minutos. Então, porque eu precisava me encontrar para ficar em paz e equilíbrio, para que a gente possa ter um clima de harmonia, né? Porque se a gente vem para cá com o coração atordoado, tribulado, os pensamentos, a gente não consegue perceber o que a gente recebe do alto, a gente não consegue. Então é importante a gente... na casa espírita a gente encontra uma paz, um equilíbrio, é muito bom. Por quê? Porque todos nós estamos aqui, uníssonos no pensamento do bem, uníssonos no pensamento de Jesus, uníssonos em ter o merecimento de receber a graça. Então, nesse momento, momentos antes que eu estava muito chateado, eu lembrei de quanta luz. Naquele momento, como eu vou rezar? Meu Deus, me perdoa se eu estou com pensamento a mil. Quanta luz. Gente, para mim funciona. Quanta luz, e cantei quanta luz, quanta luz. Porque no pensamento, na música Quanta Luz, meu pensamento me veio para cá, para a casa espírita. E me trazendo o pensamento para a casa espírita foi me dando uma leveza no coração, porque eu fui trazido para cá pelo pensamento. E o meu pensamento me traz agora, como a gente está, a paz, o equilíbrio. E foi isso que eu cantei naquele momento. Não foi só naquele dia não, tá? Em vários momentos eu canto Quanta Luz. Mas como isso me ajudou. E mesmo assim, naquela calma daquele momento, eu vim para cá e me recolhi durante 10 minutos, 15, para poder prestar atenção no estudo e tirar aquele desequilíbrio que no momento estava nos meus pensamentos. Bem, espero ter ajudado um pouquinho, contribuído nos ensinamentos, tá? E assim, tudo que eu falo, eu só repito as palavras do Mestre Jesus, eu só repito os ensinamentos dos Espíritos. Eu sou apenas um transmissor, um servo, uma ferramenta, e que possamos caminhar muito tempo juntos na seara do bem, na seara de Jesus, que tenhamos todos uma boa noite. Graças a Deus, muito obrigado por me ouvirem. Graças a Deus. Obrigado, Cristiano, pelas palavras, pela luz dessa noite. Vamos passar a segunda parte. Agradecemos a todos da internet que nos assistiram nessa noite. Fiquem com Deus e não esqueçam o like.